Câmbio. Sejam bem-vindos ao primeiro estudo de caso da Guerra Brasílica. Hoje a nossa missão é decodificar um material que, olha, eu considero essencial. Essencial é a palavra certa. A gente está falando de um estudo de caso conduzido pelo comandante Ferraz e que nasceu de uma necessidade real, sabe? De uma pergunta feita por um operador. E isso durante os jogos de guerra, né? Exatamente. E o mais interessante é que foi logo depois ele ter concluído a estratégia zero. Exato. E para quem ainda não está familiarizado, vale a pena contextualizar rapidinho. A Estratégia Zero é o nosso curso de autogestão desenhado especificamente para indivíduos com altas habilidades, o que a gente chama de superdotados. E a pergunta que esse operador levantou foi direta e bem profunda, né? Como é que a gente encontra sentido? E mais importante, como a gente se torna eficaz num mundo que parece ter perdido completamente os dois? Pois é. E a resposta que este estudo explora é, ao mesmo tempo, surpreendente e, assim, extremamente poderosa. A tradição como contracultura. Especificamente, o material mergulha em como as antigas artes marciais japonesas, a arte ninja, podem funcionar como um sistema de autorregulação executiva para o que o estudo define como o tipo psicológico transcendente. Aqui, vamos ter que descompactar isso aí. Tipo psicológico transcendente é um termo forte e bem específico. Antes da gente avançar, o que exatamente ele significa nesse contexto da Guerra Brasílica? De forma simples, se refere a indivíduos que têm uma necessidade, assim, inata e inegociável por um propósito maior. São pessoas que combinam altas habilidades intelectuais com uma sensibilidade muito aguçada e uma busca quase espiritual por significado, sabe? Não se contentam com o superficial. De jeito nenhum. Não se contentam com respostas fáceis ou com materialismo puro. Para elas, a pergunta por quê é a mais importante de todas. Entendido. Então a nossa análise hoje é sobre como uma prática ancestral pode ser a resposta para um problema muito moderno que é enfrentado por um perfil psicológico bem específico. Vamos começar então pelo campo de batalha, pelo problema central que esse estudo identifica? Perfeito. O estudo define o cenário atual de uma forma bem direta, com o acrônimo Mundo PICAS. PICAS, vamos lá, o que significa? É precário, incerto, complexo, ambíguo e, o ponto que eu acho crucial, sem sentido. Basicamente um diagnóstico da pós-modernidade? Exato. É aquele ambiente onde as narrativas que davam suporte para a existência simplesmente ruíram. É uma sigla que descreve bem a ansiedade que muita gente sente hoje, né? Mas o estudo argumenta que, para esse tipo psicológico transcendente que a gente acabou de definir, esse ambiente não é só desconfortável, ele é ativamente hostil. Por quê? Porque esse perfil possui o que o estudo chama de sobrecitabilidade. Que é uma intensidade maior para processar tudo? Exatamente. Eles sentem e processam tudo de forma muito mais intensa. Emoções, estímulos intelectuais, sensações. Então, em um ambiente caótico e sem sentido, essa intensidade que poderia ser uma força se vira contra a pessoa, né? O caos externo vira uma agonia interna. Vira um vazio existencial que pode ser paralisante. E o estudo conecta isso a uma ideia filosófica, certo? Tem uma citação do Kierkegaard. Isso, o texto aponta que a negação moderna da existência de um espírito humano, essa redução de tudo à matéria, a reações químicas, amplifica essa angústia. Para o superdotado, que tem essa predisposição natural para buscar o transcendente, o que a gente chama de predisposição gnóstica, Certo. essa negação não é uma discussão de livro, é uma realidade diária, dolorosa, que pode levar à inação e, em casos extremos, a consequências bem mais graves. Então, para esse perfil, encontrar uma solução não é um luxo, um hobby de fim de semana. É uma necessidade de sobrevivência estratégica. E é aí que o estudo faz um pivô interessante. Se o problema é a pós-modernidade, a solução é buscada no oposto, na tradição. E especificamente na cultura japonesa. Por que o Japão? Porque a cultura japonesa, como o estudo argumenta, só sucumbiu à modernidade sob uma pressão militar externa esmagadora. Primeiro com o Almirante Perry, em 1853, depois com as bombas em 1945. Isso mostra uma resistência intrínseca, sabe? Uma recusa em abandonar o mundo da tradição.
E o estudo defende que essa postura de resistência era a correta. E ainda é. Ok. Então o estudo identifica o problema, que é o caos moderno, e aponta para a cultura japonesa como um modelo. Mas como isso se traduz numa ferramenta prática? O que uma pessoa pode de fato fazer com essa informação? É exatamente aí que a análise entra no que chama de categoria operações, o foco na ferramenta. O estudo aponta que dentro de todas as tradições marciais japonesas, aquelas que operavam nas sombras foram as que mais resistiram à degradação cultural. Porque não dependiam do reconhecimento do Estado, da sociedade. Exato. Elas sobreviviam por conta própria. A gente está falando dos ninja, das tradições das famílias de Iga e Koga. Precisamente. O ninjutsu, que é o nome dado ao conjunto dessas artes, sobreviveu porque seu modo de vida é, em si, estratégico. A essência está no conceito de nin, que pode ser traduzido como perseverar através do sigilo. A própria sobrevivência da arte já é uma prova de que funciona. Exatamente. Certo. Mas aqui entra uma questão importante. Muita gente poderia ouvir isso e pensar que se apegar a uma arte marcial antiga é uma forma de escapismo, de fugir dos problemas do século XXI. Como o estudo rebate essa crítica? Essa é uma crítica comum, mas o estudo argumenta o oposto. Não é escapismo, é a implementação de um sistema operacional externo. Sistema operacional externo. Gostei da analogia. O que isso significa na prática? É como instalar um software em si mesmo. É uma ótima forma de colocar. Pensa no que o estudo chama de disfunção executiva do superdotado. É como ter um supercomputador, um cérebro que processa informações a uma velocidade incrível, mas que tem dificuldade em iniciar tarefas, organizar os passos e manter o foco para concluir um projeto. A mente vai a 1000 por hora, mas o corpo não acompanha. O famoso muitas ideias, poucas são. Conheço bem. Exatamente. A prática do ninjutsu, como é ensinada na Operação Espírito Ninja, impõe uma disciplina de fora para dentro. Ela exige que a pessoa apareça no dojo, vista um uniforme, execute movimentos precisos sob pressão. É uma estrutura inegociável. A rotina força a ordem. Força a ordem no caos mental. O autor até menciona um caso de um programador brilhante que nunca terminava os projetos. 6 meses de treino com essa rotina religaram o cérebro dele. Ele passou a conseguir seguir cronogramas no trabalho. Entendi. Então a prática física, a rotina, a disciplina, tudo isso cria uma estrutura que a mente superdotada por ser tão caótica talvez não consiga criar sozinha. Transforma o alto potencial em alta efetividade no mundo real. Perfeito. A tradição, nesse contexto, não é nostalgia. É a estrutura funcional que permite ao indivíduo ser produtivo no meio do caos. É a vontade se impondo sobre a desordem. Ok, essa é a parte externa, o ninjutsu organizando a ação, o como. Mas e o vazio existencial que a gente mencionou no início? Porque só a prática física não resolve a falta de propósito, a grande pergunta do porquê. O estudo aborda isso? Sim, e essa é a segunda metade da equação. E talvez a mais importante. A análise entra agora na categoria mística. A ferramenta é incompleta sem sua contraparte interna. É aí que entra o conceito de ninpo. Ninpo. Ok, qual a diferença para ninjutsu? Então, se o ninjutsu é a técnica, o ninpo é a filosofia, a mística, a alma por trás da prática. O estudo explica que é muito mais que um sincretismo religioso, sabe? É uma cultura inteira que desenvolveu raízes metafísicas profundas. E o texto conecta isso a um conceito grego. Isso, a areté, que significa excelência, virtude, a adaptação perfeita de algo à sua finalidade. E como isso se conecta com o superdotado e a sua busca por sentido? A conexão é direta. O foco do Ninpo é o autoconhecimento, é o conhecer-se a si mesmo. Isso é, em essência, o que o psicólogo Carl Jung chamou de processo de individuação. Tornar-se quem você realmente é. Exato. E aqui tem um ponto fascinante no estudo. Ele argumenta que esses indivíduos nascem pré-individuados. Pré-individuados? O que isso quer dizer? Quer dizer que, para eles, a necessidade de autorrealização
Não é o topo da pirâmide de Maslow, algo a ser buscado depois de tudo resolvido. Para o tipo psicológico transcendente, essa necessidade é a base de tudo. É uma fome existencial que já nasce com a pessoa. Nossa, E o NIMPO atende a essa fome de forma integral, porque a sua estrutura pré-moderna não separa o físico do espiritual, o prático do metafísico. então a ideia é que o NIMPO funciona quase como uma terapia embutida na própria prática. Ele dá uma estrutura para aquela sobreexcitabilidade que a gente falou antes. Exatamente. Ele funciona como uma estrutura interna que regula essa intensidade. Através de práticas que desenvolvem o controle inibitório e a regulação emocional, a mística do NIMPO oferece um propósito que preenche o vazio. É uma contracultura. Uma verdadeira contracultura. O estudo chama de uma guerra irregular totalmente assimétrica contra a cultura dos prazeres fúteis, da distração constante, do materialismo raso da pós-modernidade. Faz todo sentido. Então a gente tem, de um lado, o ninjutsu, a estrutura externa, que organiza a ação e combate a disfunção executiva. Isso. E do outro, o NIMPO, a estrutura interna, que regula a intensidade emocional e dá um propósito. A conclusão do estudo é justamente a integração dessas duas partes. A tradição da arte ninja é uma díade. É a conjunção inseparável de ninjutsu e NIMPO. Uma sem a outra torna a ferramenta incompleta e, no longo prazo, ineficaz para esse perfil. Certo. Então, vamos tentar resumir a estratégia aqui. O ninjutsu, a estrutura externa, restaura a função executiva. Basicamente, transforma o potencial em Produtividade. E o NIMPO, a estrutura interna, regula a sobreexcitabilidade. Ele transforma o que seria uma sensibilidade que paralisa em propósito de vida. Exatamente. E a integração das duas é o que gera a autorregulação. É o que permite ao superdotado superar o que o estudo chama de assincronia neurotranscendente. Outro termo que a gente precisa traduzir, assincronia neurotranscendente. Em bom português, é aquela sensação de que o cérebro e o corpo não estão na mesma página, de que a mente opera numa velocidade diferente do resto do mundo. É a definição perfeita. É essa dissonância interna que consome tanta energia. A integração de ninjutsu e NIMPO alinha tudo isso, permitindo que a pessoa foque sua energia naquilo que para ela é inegociável, a autorrealização. O estudo termina com uma citação do grande mestre Masaaki Hatsumi, né? Somente quem possui luz própria pode caminhar na escuridão. Pelo que eu entendi, a arte ninja, nesse contexto, não cria a luz. Ela é a ferramenta que permite que a pessoa valide, organize e use a luz que ela já tem. Exatamente. E por isso ela é posicionada como uma necessidade estratégica e não um hobby. Pouquíssimas ferramentas de desenvolvimento pessoal no mercado hoje se centram de forma tão direta no processo de individuação, que para o tipo psicológico transcendente é a principal missão de vida. Fica claro que a proposta é profunda. Não é sobre fitness, não é sobre aprender defesa pessoal no sentido comum, é sobre forjar uma vida com sentido num mundo que ativamente trabalha contra isso. Em suma, a conclusão do estudo é clara. A prática de uma arte marcial tradicional japonesa, com suas raízes pré-modernas, tem a capacidade de combater o vazio existencial da pós-modernidade, especialmente para o indivíduo com altas habilidades. Ela fornece um caminho para a autorrealização ainda em vida. O que a gente fez aqui foi sobrevoar o mapa tático. Apresentamos os elementos essenciais, mas a análise completa no estudo é muito mais profunda, sabe? Ela conecta autores e conceitos de uma forma que realmente exige uma leitura atenta para absorver tudo. Por isso, a diretriz para quem nos ouve agora é clara. Convidamos a todos para lerem o estudo de caso completo. Ele está disponível no site da Guerra Brasílica. E não é só para ler. A missão tem mais uma etapa. Leia o material, processe a informação e, o mais importante, comente no final do artigo. A gente quer saber como este conteúdo se relaciona com a sua própria guerra. Quais foram seus insights, as suas considerações. A sua participação é parte da missão.
câmbio e desligo.